E, amados, eu gostaria de dividir uma palavra com vocês, né? Eu quero dizer para vocês que eu não assisto, mas de alguma maneira a gente está assistindo televisão e às vezes passa aqueles flash rápido, ou às vezes isso está no meio do nosso dia a dia, onde a gente está caminhando, dentro do ônibus, no trabalho, na escola, dentro do bar, no mercado. Claro que a gente não realmente frequenta o bar, mas a gente já viu aquela frase daquela atriz chamada, o nome artístico dela é Doutora Lorca, lá do Zorra Total, que é interpretado pela atriz Fabiana Carla. Ela sempre fala, isso pode, isso não pode, né? Ela é a gente vê ali realmente o personagem dela, que é é nutricionista, e ela tem como intuito de introduzir as pessoas a ter uma vida saudável, uma vida de alimento que realmente é adequado para cada um. Mas a gente vê que ela mesma entra em conflito com ela, entendeu? Ela não tem uma identidade formada naquilo que ela fez na faculdade, ela não consegue colocar em prática a formação dela, ela não entende a identidade dela, né? E ela, de alguma maneira, quando está lá junto com o paciente dela, ela está com aquela mesa farta de guloseimas, bolo, doce, e ela olha e ela fala, isso pode, isso não pode, né? E se a gente for olhar na nossa vida, a nossa caminhada com Deus, às vezes a gente se depara diante de muitas situações e a gente fica se perguntando também, isso pode? Será que isso não pode? Será que eu posso orar pelo irmão? Será que a minha célula pode abençoar o outro irmão? Isso não pode. Eu já me deparei com situações onde eu vi irmãos de dentro da nossa igreja realmente passando por necessidade, e eu me mobilizei para ajudar aquela família, a gente levantar algum recurso, e quando eu me manifestei naquele lugar onde eu estava, a única coisa que a gente ouvia da parte de alguns, isso não pode, isso pode, ele não está debaixo da minha cobertura, ele não é da minha célula, né? E se a gente for entender, gente, a gente como filhos de Deus, a gente pertence a uma família, que aqui a gente está diante de uma família. Eu quero dizer, você caminhar com Deus, você pode todas as coisas. A gente caminhar com Deus, a gente não pode caminhar num caminho onde há dúvida, onde há incerteza, onde a gente pode olhar para as circunstâncias e a gente olhar para ela e falar, eu não posso vencer isso daí. E o nome da pregação de hoje, da palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês é restaurando a minha identidade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Aquele que achou diz amém. Aquele que não encontrou diz misericórdia. Então vamos lá, irmãos. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus a Ida, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Amém? Eu gostaria de realmente compartilhar duas histórias com vocês, e de início desse momento eu vou falar somente a primeira, né? Agora, mas no final, para a gente encerrar, eu vou estar
realmente contando uma história realmente para vocês. Ela é real, ela é verdadeira, ela faz parte da minha vida. E eu queria contar a história das abelhas para vocês e contar a história do Jorge. Eu tenho certeza que quando vocês ouvirem a história do Jorge, o coração de vocês vão se encher de fé. Vocês também vão querer viver isso. Eu tenho aprendido da parte de Deus que é muito bom a gente testemunhar, a gente contar a história da vida dos outros, a gente falar que o irmão viveu um grande milagre. Mas eu quero dizer para vocês que é mais gostoso, você tem mais autoridade quando você começa a partilhar aquilo que você está vivendo em Deus. Se você perguntar para mim, mas até hoje eu não vivi nenhum milagre, até hoje os milagres não acontecem na minha vida. Eu quero dizer para vocês que o primeiro, e eu digo que é o maior milagre que aconteceu na vida de vocês, que é o passo para vocês começarem a testemunhar, é o novo nascimento de vocês. Esse é o primeiro e grande milagre da vida de vocês. Que a partir do momento que vocês começarem a testemunhar, eu nasci, eu sou uma nova criatura, eu vivo, eu sirvo ao Senhor Jesus. Vocês vão ver a circunstância mudar em torno de vocês. Através desse testemunho, vocês vão ganhar pessoas. Através desse testemunho, vocês serão saqueadores do inferno. Amém? Eu não vim de uma formação cristã, eu não tive nenhuma educação, não tive nenhum princípio familiar. Isso veio já desde o meu nascimento. Eu sou fruto de um adultério e, em decorrência disso, quando eu nasci, eu já tinha mais 3 irmãos. E eu, em decorrência do fruto desse adultério, meu pai biológico, ele veio algum tempo depois assassinar o pai dos outros 3 irmãos meus. Diante dessa situação, mudou algumas circunstâncias na nossa vida. A gente era uma família de muita posse, uma família de muitos bens. A gente estava estruturado num lugar, a gente estava focado num lugar, a gente tinha missão naquele lugar, a gente queria conquistar naquele lugar. Em função dessa situação, a gente realmente teve que mudar daquele local. Naquela época eu tinha em torno de 2 anos e, em função disso, eu carreguei aquela culpa até o meu nascimento. Eu carreguei, não, eu fui acusado por aquilo, diante daquela situação, a minha mãe, ela sempre olhava para mim, ela sempre falava: você não presta, você não serve para nada, e eu não gosto de você, eu odeio você. Por quê? Porque eu, por ter sido fruto daquele erro que ela cometeu, causou toda essa desgraça. Aquilo que eles achavam que era um império, aquilo veio a ser uma ruína para a vida da família, Eles voltaram para a estaca zero, E eu, em decorrência disso daí, em decorrência de todo esse histórico familiar, eu não tive uma formação onde o pai possa olhar para o filho e falar assim: filho, não faça isso. Filho, senta aqui na mesa. Filho, abraça o pai. Filho, você não pode fazer isso. Eu realmente sempre me obriguei a tomar algumas decisões realmente sozinho, E, em circunstância disso, algumas que eu realmente tomei, ela veio causar ruína na minha vida. Outras, ela produziu fruto, mas nem sempre é aquele fruto que ele tem um alicerce. Quando você caminha com Deus, você tem um discernimento e você pode tomar uma decisão, que quando você toma uma decisão caminhando com Deus, você está cavando um alicerce que nem o vento, nem tempestade pode destruir. Você toma uma decisão na carne, por mais que aquilo seja uma coisa de imediato bom, mas futuramente aquilo será destruído, porque aquilo não prevalece. Aquilo é como uma casa de areia construída ao mar. Quando vem o vento, ele é destruído inteiro. E eu queria realmente compartilhar essa história, a história das abelhas. Eu, em torno ali dos meus 7 anos de idade, a gente estava num
numa casa de família, e eu realmente, por vir de uma família católica, eu ainda, realmente 7 anos, eu não havia sido batizado no catolicismo, né? Então, por quê? Porque ninguém queria batizar eu, porque eu desde novo, né, eu já era aquilo que eu recebia dentro da minha casa. Você não presta. Aonde eu ia, todo mundo olhava para mim e falava: você não presta, você não serve para nada, você é um terror. E ninguém queria batizar. Mas, no decorrer do tempo, uma mulher decidiu: não, eu vou batizar você, eu vou ser sua madrinha, né? Porém, o marido dela, ele olhou e ele falou assim: eu não vou te batizar. Se você quiser batizar ele, você pode fazer isso, mas eu não vou batizar. E daí, vai para lá, vai para cá, apareceu mais um homem e ele decidiu ser o padrinho meu de batismo no catolicismo, né? E quando eles fizeram aquela reunião naquela casa para fazer a programação do batismo, para fazer o almoço, né, reunir algumas outras famílias, para fazer tudo aquela realmente preparação para batizar eu moleque, eu realmente saí, lá a gente chama de quintal, eu saí naquele quintal para realmente fazer uma caminhada, e era um quintal muito grande, tinha muitas árvores, muitas plantações, tinha muito chuchu plantado, e o homem que não queria me batizar, ele tinha também uma criação de abelhas, né? E eu desci lá, eu comecei a rodear, eu comecei a olhar para aquelas abelhas, e ele olhava para mim e falava: você não presta, você não vale nada, isso não pode tocar, você não toca nas minhas abelhas. Ele falava: isso não pode. Eu olhava para ele e falava: pode. Ele: não pode, se você quiser brincar, você vai brincar lá, né? Ele falava: não pode. Eu olhava para ele: posso. Sai daí. Eu falei: não, né? E aquele homem começou a me policiar o tempo todo, né? E eu, de alguma maneira, eu consegui dar um balão nele, e quando ele menos percebeu, eu estava lá novamente perto das abelhas dele, né? E diante de tudo aquilo que ele falou para mim naquele dia, já de um outro momento, diante de toda aquela rejeição dele, que eu não podia, que eu não prestava, eu não servia, eu tomei uma decisão. Eu catei o chuchu e assim, aquilo choveu, uma saraivada de chuchu naquelas caixas de abelha, que destruiu todas as caixas, bagunçou os enxames, e daí o pessoal se reunido na casa, os vizinhos, aquele enxame se espalhou pelas casas, e só a gente correndo para a rua. E eu não me contentei ainda para mostrar para ele que eu podia alguma coisa ainda. Eu entrei dentro da casa dele e todo mundo preocupado comigo. Cadê o Elias? Corre, Elias, sai daí, Elias. Vem, Elias, cuidado com as abelhas, sendo que eu tinha provocado aquilo. E eu ainda, para mostrar para ele que eu podia, eu entrei dentro da casa dele, e a casa dele havia um corredor assim, ó, como daquele, naquela porta se dividiam os quartos, a cozinha e o banheiro, e lá no final era a sala, e aquela porta estava aberta, e daquela porta onde eu estava na cozinha, eu visualizava todo mundo lá na rua gritando o meu nome: vem, Elias, cuidado, Elias, sai daí que elas vão te pegar, elas vão te morder, elas vão te matar. Eu ainda, para mostrar para ele mesmo que eu era o bom, eu saí correndo, em vez de eu passar pela porta, eu pulei a janela dele. Eu pulei e fui lá para a rua, né? Eu não quis passar pela porta. Aí no final, a circunstância, ele falava: eu não falei para você, para a esposa dele, que esse moleque não presta. Eu não falei para você que ele não vale nada. Eu não falei para você que ele não pode nada. Eu não falei para você que não era para você batizar ele, né? E enfim, aconteceu tudo isso, mas glória a Deus, o tempo passou, as coisas mudaram, e eu entrei no processo de restauração. Gente, quando a gente fala da palavra restaurar, né, a gente fala de você voltar para o início, de você fazer aquilo voltar na sua originalidade. A função de uma pessoa que restaura é ela pegar
mexer naquela obra velha, naquela obra destruída, rasgada, suja, cheia de poeira, restaurar ela e fazer ela voltar para a formação original. Às vezes a gente se depara com grandes monumentos antigos, quando eles falam para restaurar, eles colocam as pessoas naquela obra, e ele tem como única função deixar aquilo novo novamente, deixar aquilo, a sua imagem, a sua semelhança real lá do início. E a gente é exatamente dessa maneira. Talvez a gente aqui não tenha herdado uma posição familiar com estrutura, uma posição onde você é criado dentro de um lugar que possa fazer você entender, de andar num caminho onde você possa entender os princípios do Senhor, e que você não precisa passar por esse processo, né? Deus, Ele tem como único propósito, Ele criou a gente para a gente voltar para a formação real, voltar à imagem e semelhança de Deus. Amém. Quando Adão e Eva eles saíram do Éden, eles pecaram no Éden, eles foram expulsos do Éden, a gente herdou tudo isso, a gente herdou essas dúvidas, a gente herdou essas mágoas, sentimentos que já vêm desde uma época. E a gente precisa entender que a gente caminhando com Deus, Deus quer colocar a mão na gente, Ele quer começar a limpar a gente, Ele quer começar a purificar a gente. Assim como um restaurador, ele pega uma obra, ela está rasgada, ele vai colocando o pincel, limpando a poeira. Deus é exatamente assim com a gente. Deus, Ele pega você, Ele começa a limpar você, Ele começa a polir você, porque o único propósito de Deus é que a gente voltamos para a criação original. A gente somos seres formados à imagem e semelhança dEle. A gente precisa entender que a gente tem uma identidade. A gente tem uma identidade porque a palavra identidade, ela te dá autoridade. Ela te dá direito de você entrar em lugares para você fazer algo. Você, com a tua identidade, você tem a possibilidade de abrir um crédito. Você, com a tua identidade, você tem a possibilidade de ir lá na agência, comprar uma passagem e viajar para a Argentina, para a América. Isso te dá autoridade. Quando a gente fala da palavra identidade, é algo identificado, onde as pessoas olham para você e veem algo em você. Por quê? Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando isso começa a acontecer na vida da gente caminhar com Deus, a gente ter essa imagem, a gente ter essa identidade, a gente começa a ver as coisas mudar em volta da gente. As pessoas começam a olhar para você e ver que você é uma nova criatura. Você vai experimentar coisas novas, você vai se deparar com experiências em torno de você. Eu queria contar um testemunho de como a gente é a imagem e a semelhança de Deus. Isso daí já faz uns 2 anos. Eu tinha saído de um jejum longo e naquele dia, uma amiga nossa, ela soube que eu realmente estava nesse jejum e ela comentou com a Dani, eu estou passando por uma dificuldade, uma enfermidade, eu realmente sei que ele está lá nesse jejum já há alguns dias. No dia que ele saísse, tinha como você realmente pedir para ele orar por mim? Aí ela veio e falou para mim: Deus, fulano, ela falou se você pode orar por ela. Eu falei: eu posso. E naquele dia, quando foi em torno dos 11 horas da manhã, eu terminei o jejum meu e um dos pedidos que eu realmente tinha feito para a Dani, ela perguntou o que eu realmente queria comer. Eu falei: eu quero frango, abelbinha, arroz, feijão e muita salada, né? Então, essa pessoa, ela foi lá na casa da Dani, onde a gente estava, né?
E lá na casa da mãe da Adriane, naquela época, que ela ainda morava com a mãe dela, tinha uma cortina na sala, e realmente a sala ela é meio assombrosa, assim, não é assombrosa, ela tem sombra dentro da sala. Se você olhar dentro da sala e sair lá fora, você vai ver o sol muito bonito lá fora, e dentro da sala não bate um sol forte assim. E ela realmente chegou lá, ela entrou para dentro, e quando ela entrou, uma das coisas que ela falou assim: nossa gente, como que está claro nessa sala aqui, como que está uma luz diferente nessa sala, né? É exatamente isso, gente. Quando a gente tem a imagem e a semelhança de Deus, onde você coloca os teus pés, você brilha. Aonde você caminha, você é luz. Aonde você chega, que é a escuridão, ela faz a luz vir. Amém? Eu realmente queria colocar alguns sinônimos do que a palavra restaurar, ela traz, realmente, ela significa na vida da gente. E é isso o que Deus quer realmente fazer aqui com a gente, sabe? Um dos sinônimos da palavra fala consertar, né? Às vezes a gente está caminhando com Deus, às vezes na sua vida, em torno da gente a gente tem muita coisa danificada, muita coisa estragada, mas Deus quer realmente consertar isso. Pela palavra você pode fazer isso. Pela palavra você pode colocar em ordem a tua casa. Pela palavra você tem autoridade para mudar isso. Um dos outros sinônimos da palavra restaurar fala pagar, né? A gente caminha com Deus e muitas das vezes a gente herdamos dívidas, muitas das vezes a gente cometemos dívidas, a gente estamos diante de circunstâncias que a gente pode olhar aos nossos olhos, é impossível, a gente não consegue. Mas eu quero dizer para vocês que pela palavra, pelo Espírito do Senhor você vai pagar. Pelo Espírito do Senhor você pode todas as coisas, porque a sabedoria dele é sobre você, é sobre a minha vida, é sobre a tua vida. A gente caminha com Deus, a gente caminha em sabedoria, a gente caminha em verdade. Um dos outros sinônimos da palavra restaurar, ela fala em reanimar. Talvez muitos daqui hoje estão caminhando abatidos. Muitos daqui hoje precisam de um fôlego de vida com Deus. Muitos daqui hoje andam num caminho sem esperança, sem sonho, sem alegria. Mas Deus quer dizer para você que Ele quer restaurar você, Ele quer soprar dentro de você, quer dar um novo fôlego, Ele quer dar uma nova energia para você, quer te reanimar. Ele quer fazer de você uma pessoa sonhadora, uma pessoa conquistadora. Você reanimado, você tem que andar na alegria do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele anda dentro de você, ele ilumina você. A gente precisa entender que a gente é uma nova natureza. Eu gosto desse termo quando eu falo nova natureza, porque a natureza, ela tem o poder de mudar todas as circunstâncias. Se está sol, daqui a pouco, ao mesmo tempo, pode vir uma chuva e mudar aquela situação. Se tem uma árvore forte ali, e uma circunstância, um mover da natureza, ela derruba aquela árvore ali. A natureza tem essa capacidade. E é exatamente isso que você tem dentro de você. Você tem uma capacidade de mudar todas as coisas, de mudar todas as circunstâncias. Deus chamou você para voltar para o início, a imagem e semelhança dele. Um dos outros sinônimos da palavra restaurar é recomeçar. Talvez muitos daqui estão perdidos. Talvez muitos daqui não encontram mais aquele caminho que foi lá no início, quando você nasceu de novo. Talvez você olha para a sua direita, olha para a tua esquerda, você olha para trás e você não consegue olhar pela frente. Mas eu quero dizer que hoje é uma noite de você recomeçar. Você, como nova natureza, como eu falei,
você vai recomeçar, porque você vai mudar as circunstâncias da tua vida. Você está entrando novamente no caminho no qual Deus chamou você para caminhar. No qual Deus chamou você para ser uma criatura de Deus, a imagem e semelhança dele, com um propósito. Com um propósito. E lá no final desse propósito você tem uma recompensa. Lá no final desse propósito, Ele está te esperando. Ele está de braços abertos. Então Deus chama você, caminha, caminha, recomeça, recomeça. Você é vitorioso, você é conquistador. Eu não te chamei você para perder. Às vezes você olha em volta de você, tudo está difícil, mas pelo teu Espírito você muda a circunstância. Porque a palavra fala que você é vencedor. Porque a palavra fala que você tem a sabedoria de Deus. Você anda na força sobrenatural. O sinônimo da palavra restaurar fala também tem recuperar. Talvez muitos aqui perderam muitas coisas. Talvez muitos aqui, assim como eu, lá na minha infância, a gente tinha uma estrutura, a gente tinha uma base, a gente perdeu. Eu quero dizer que o material, ele não é mais importante do que a tua vida no Espírito. O material, ele não compra aquilo que o reino de Deus pode proporcionar para você. Porque se você andar na sabedoria dele, você pode recuperar tudo aquilo que é por direito seu. Na sabedoria dele, o material não toma a posição que você tem em Deus. Você não deixa ser substituído pelo material. Ou pelo contrário, você vai governar o material, você vai aplicar o material, você vai distribuir o material. O material no reino de Deus, ele é como semente. Ele é semente para nós lançarmos. E essas sementes, elas têm que dar fruto e se multiplicar. O material no reino de Deus é uma semente que se multiplica dia após dia. Que não é você que manda, você é simplesmente um governo de Deus. E você não se perde porque você tem a sabedoria de Deus. Você tem o discernimento de Deus. O sinônimo da palavra restaurar quer dizer refazer. Talvez muitos aqui tiveram as suas casas destruídas. Talvez muitos aqui, ao longo do seu caminho, viram muitas coisas serem destruídas. Mas eu quero dizer que hoje, pelo poder da palavra, você vai reconstruir. Deus está chamando você para firmar base numa rocha que é na casa dele. Deus está chamando você para refazer um castelo onde você pode levantar um altar de adoração a Ele. Porque esse é o único propósito, nós como criatura, refazer algo, levantar um altar e voltar lá para a essência da criação e se tornarmos nesse altar a cada dia a imagem e a semelhança dele, através da adoração, através da comunhão, através do relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero dizer que eu não posso mudar você. Você não pode mudar o teu irmão. Você não pode mudar ninguém. Mas você pode mudar você. Você tem uma capacidade. Você precisa entender quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se o inimigo fala que você não pode, o Senhor fala, você pode todas as coisas. O inimigo fala, você é um derrotado. A palavra fala, eu sou um vitorioso. O inimigo fala para você não subir, o Senhor fala, filho, eu te espero de braços abertos aqui. É isso que nós somos. Nós somos um povo separado para ser santo. O sinônimo da palavra restaurar também fala remendar. Talvez aí na sua alma, teu coração, tem uma ferida aberta, onde sangue corre, onde dor te atormenta, onde você geme, onde você chora. Mas hoje o Senhor quer dizer para você que pela palavra, pelo poder, pelo Espírito dele, Ele vai remendar isso. Ele vai costurar. Ele vai colocar a mão dele. Ele vai tocar isso. Ele vai limpar isso. Porque aquilo que está aberto, aquilo que é uma ferida, ela está sujeito a várias complicações.
se você não remendar. Mas o Senhor quer dizer que hoje Ele quer remendar. Ele quer que você deixe Ele tocar. Ele quer que você abra o teu coração e fala: Senhor, toca, toca, toca. Porque Ele fez você a imagem e semelhança dEle. Você é uma joia, você é polido por Ele, você foi restaurado por Ele. Vocês querem saber quando que vocês foram restaurados? O dia que Deus enviou o Filho dele aqui nessa terra, o homem mais perfeito que já passou por aqui, o homem onde deixou exemplos, o homem onde fez grandes milagres aqui. Jesus, o pão da vida, Jesus, o Rei dos Reis, o soberano, Jesus, aonde Ele chega, o milagre acontece. Jesus, aonde você abre a tua casa e Ele entra, a paz reina. Jesus, aonde você abre a porta do teu armário e fala: Senhor, não tem mais nada nesse lugar, Ele toca a mão nele e o pão se multiplica. Jesus é o Senhor, aonde estende os braços, você pode dormir nos braços dele e descansar em paz, porque a paz está dentro dele, a paz é sobre ele, e você pode desfrutar dessa paz, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus enviou Jesus aqui na terra para caminhar, para mostrar para vocês que se Ele pode, você também pode. O inimigo não vai olhar para você e não vai falar para você que você não pode, mas o Senhor olha para você e fala: você pode. Eu vim aqui para conquistar. Aonde eu coloco os meus pés, eu tenho autoridade. Aonde eu coloco a mão no enfermo, Ele levanta. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O sinônimo da palavra restaurar fala também de restabelecer. Hoje aqui nós vamos restabelecer muitas coisas. A gente tem que entender que a gente caminhar com Deus, a gente é um povo que a gente anda debaixo de uma mão profética. A gente anda debaixo de um mover sobrenatural. A circunstância dos nossos olhos, talvez a gente olha em torno, a gente não está vendo acontecer nada. As pessoas olham perto de você, não vê acontecer nada. Mas no teu espírito, no sobrenatural, aquilo já está estabelecido. Você precisa entender que a tua comunhão com Deus produz fruto. A tua comunhão com Deus, ela produz resultado, ela produz verdade, ela produz sabedoria, ela produz luz, ela produz paz. A nossa comunhão realmente com Deus, ela é exatamente como a relação assim de um homem e de uma mulher. Eu fui fruto de uma intimidade. Todos vocês aqui foram fruto de uma intimidade. Nessa relação entre homem e mulher, aqui a gente está entre adultos, então a gente pode expressar isso aí. Na relação entre homem e mulher, quando a mulher alcança aquele período fértil, na relação dela com o homem, é gerado um fruto, é gerado algo. Eu, você. Todos nós somos fruto dessa relação onde um período fértil proporcionou aquilo dali onde nós nascemos. Fruto de uma relação de intimidade. E a gente precisa entender que com Deus é exatamente dessa maneira. A tua relação com Deus, a tua intimidade com Deus vai produzir fruto. Só que tem uma diferença, gente. Deus está fértil o tempo todo. Não precisa esperar um momento, não precisa esperar um tempo, não precisa programar um tempo. Vocês precisam entender: Deus está fértil o tempo todo. A tua intimidade com Ele vai produzir grandes coisas. A tua intimidade com Ele é capaz de mudar a história desse bairro. A tua intimidade com Ele é capaz de mudar a história dessa cidade, desse país, de uma nação.
Basta você ter intimidade e entender quem você é, a imagem, a semelhança de Deus. Porque você se relacionando com Ele, você pode todas as coisas. Amém. Eu queria realmente encerrar a pregação, realmente contando esse testemunho para vocês, que aquilo lá no início, quando olharam para mim, eles falaram que eu não ia ser nada, que eu não podia nada, que eu não conquistava nada, que quando eu tomei aquela decisão do que pode, eu produzi um fruto na carne, eu produzi uma bagunça. Mas hoje eu caminho com Deus, hoje eu caminho na sabedoria de Deus, hoje eu entendo aquilo que pode e aquilo que não pode. E os tempos se passaram, mas teve um dia eu tive a felicidade de conhecer o Senhor Jesus. Ele me deu uma oportunidade de nascer de novo, e aos poucos, eu caminhando com Deus, Ele foi colocando a mão dele, Ele foi passando o pincelzinho dele, Ele foi tocando em mim, colocando a maquiagem nele, Ele foi formando, e eu nasci de novo e eu me tornei mais semelhança dele. E naquela época eu morava já no interior, e teve uma grande conferência naquela cidade, veio um grande pregador, e o tema daquela conferência era cura, milagre e libertação, né? E quando eu li aquilo, a gente, na época era jovem, a gente foi responsável por colocar aquela faixa lá na rua central da cidade. Estava lá a grande conferência de cura, de fé, de milagre, libertação, com o pastor Isidoro Rodrigues, o ex-bandido da Luva Branca. E assim, e aquilo foi feito semanas antes para já ir fazer uma propaganda, e foi anunciado no rádio, e eu passava na rua e olhava aquela faixa, aquilo enchia os meus olhos de alegria. E eu realmente estava ansioso para chegar aquele momento, né? E realmente chegou, e no dia da conferência estava lá o pastor, eu tive a oportunidade de conhecer ele, conversar com ele pela manhã, né? E assim, foi muito bacana, foi muito bom, a gente muito jovem se deparando com uma situação daquela ali, um evento daquele, então aquilo encheu o nosso coração de alegria. E eu tinha um vizinho lá, o nome dele era Jorge, e eles faziam paçoquinha, fazia doce, e eu digo para vocês, era o melhor que tinha na cidade, gente. Né? Mas esse Jorge, o pai dele que iniciou essa fabricação de doce, o pai dele veio a falecer tempos depois, e ele retomou aquilo. Mas o Jorge, ele tinha um problema. O Jorge, ele bebia demais, né? Ele tinha uma vida envolvida com bebidas, e a gente do interior lá, a gente bebe cachaça mesmo, entendeu? Eu não quero dizer que eu não bebo cachaça, mas lá o povo bebe cachaça mesmo, né? E algumas circunstâncias já do organismo dele, aquilo foi prejudicando ele, o tempo foi se passando, e quando a gente se deparou, o Jorge não estava mais fazendo doce, o Jorge não estava mais caminhando na rua, o Jorge estava numa cadeira de roda, né? E eu, antes de conhecer realmente o Senhor, eu era meio aventureiro, e eu não realmente perdi a oportunidade. Sempre quando a gente passava lá em frente à casa do pai dele, o pai dele estava sentado no sofá,
E lá as casas são de madeira, então tem muitos buracos que você consegue ver. E lá não existe cerca nas casas. E às vezes a gente passava, estava o pai dele lá com o violãozinho lá, tocando, cantando, alegrando. E a gente não se conformava com isso ainda, a gente pegava aquelas bombinhas que a gente comprava nos armazém, preparava uma daquela e colocava debaixo da porta quando o pai dele estava cantando. E aquilo explodia e era uma alegria nossa e um terror para ele. E ele saía para fora, todo mundo escondido. E eu era conhecido assim, ele sabia que eu era um dos responsáveis, né? Então o pai dele veio a falecer. Mas o Jorge, ele sabia que eu era um desses. Mas futuramente eu nasci de novo, mas ele não sabia que eu tinha nascido, eu tinha conhecido o Senhor, eu havia mudado, né? E diante daquele mega evento que ia ter na cidade, já do Jorge não está mais na rua, ele está doente, ele estava enfermo, ele foi parar numa cadeira de roda, ele estava desenganado pelos médicos, ele não tinha mais solução. As pernas dele estavam todas inchadas, aquilo corria pus de fora a fora, ele não conseguia caminhar e o final dele ia ser aquele, não caminhar mais. O médico falou, você não tem solução, cara, é você voltar para casa e ficar assim. Então o Jorge estava lá no quarto sem esperança, estava sem uma luz, sem um caminho definido para ele. E de manhã, naquela manhã onde eu estava conversando com o pastor que ia fazer a conferência, de alguma maneira assim passou um repente dentro de mim, vai lá e convida o Jorge para ir para o culto, né? E eu tomei a decisão e realmente fui, eu ouvi a voz do Senhor. Eu cheguei lá, bati palma, aí a mulher dele atendeu eu, a dona Carmen, e falei, oi Carmen, tudo bem? O Jorge está? Ela falou, sim, ele está lá no quarto. Eu posso ir lá visitar ele? Posso falar com ele? Ele falou, pode. Eu entrei dentro do quarto, falei, oi Jorge, tudo bem? Tudo. Eu falei, que situação, hein? Ele falou, estou feio coisa. Falei, pois é Jorge, eu vim aqui hoje te fazer um convite. Se você ir comigo na igreja, eu falo para você, você vai sair de lá caminhando. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Ele olhou para ele e falou assim, não, eu não vou na igreja com você. Eu te conheço, você não mudou. Eu falei, eu mudei, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu caminho com o Senhor. Ele falou assim, não, eu te conheço, você é o mesmo que joga as bombinhas debaixo da minha porta. Eu falei, não, eu nasci de novo. Ele falou assim, você não é crente. Eu falei, eu sou, eu caminho com o Senhor. Eu falei, Jorge, vamos comigo na igreja? Ele falou assim, não, eu não vou, eu te conheço. Eu conheço a tua fama, eu conheço quem você é. Eu falei, vamos comigo na igreja. E foi um período longo, de muito debate, de convite e de não. Convite e não. Então, quando eu cansei e vi que ele não ia, eu falei, então tá bom, Jorge, eu vou embora. Quando eu virei as costas, eu não desisti. Eu parei na porta e olhei para ele e apontei o dedo para ele e falei assim, Jorge, Deus manda falar para você e Ele te dá a tua última chance. Ou você vai comigo na igreja hoje e sai de lá andando, ou você vai ficar o resto da sua vida nessa cadeira de roda. Qual que você escolhe? Ele falou, então eu vou, você venceu. O primeiro passo foi dado. Agora só faltava um milagre. A gente precisa entender que o nosso único problema com Deus é apenas a gente crer. O restante é Ele que faz. O milagre, não cabe a gente fazer o milagre aparecer. Teu único problema, o meu problema, é apenas crer, é apenas mover. Porque quando você move em alguma situação, é a mesma coisa que você pegar algo e entregar na mão de Deus e falar, toma, agora
agora é problema seu. É exatamente isso. Deus está esperando apenas uma coisa: a gente se mover para algo acontecer, que é o nosso único problema. É a nossa única coisa que a gente tem que fazer, é ter um passo de atitude para as coisas acontecerem. Porque você é a imagem e semelhança dele. Nós somos filhos de Deus. Para a gente entender isso bem fácil, vamos descomplicar aqui. Eu não sou pai ainda, mas eu passei por essa experiência. Mas vocês pais aí, os filhos de vocês, não se preocupa se vai ter café de manhã na mesa. Filhos de vocês, não se preocupa se vai ter almoço, se eles vão para a escola, se eles vão ter calçado. Eles simplesmente, todo dia de manhã, eles vão direto e abrem a geladeira ou sentam na mesa, porque eles sabem que algo vai chegar. E é exatamente assim com Deus. Gente, a gente precisa caminhar sem despreocupação. A gente precisa entender que quando a gente for em algo, vai estar lá. Porque isso já aconteceu. A gente é filho, a gente é mais semelhança dele. Então, a gente teve essa reunião ali por volta do meio-dia. E aí o evento ia começar às 19 horas da noite. E quando foi ali em torno das 18h30 da tarde, a gente pegou uma Brasília e foi lá. E eu e mais 4 rapazes, a gente encostou a Brasília, entramos dentro da casa do Jorge, catamos eles no colo, 4 homens, e colocamos eles dentro da Brasília e subimos em direção à igreja, que era um pouco longe e um morro bem alto para subir. Chegamos lá, a gente encostou a Brasília, pegamos, abrimos ela, tiramos o Jorge de dentro da Brasília e colocamos ele lá dentro da igreja, colocamos ele sentado, e, enfim, só esperar um milagre. O culto começou, foi um louvor maravilhoso, uma palavra maravilhosa, e no final, aquele pregador, ele falou assim: gente, quem precisa de uma oração, quem está enfermo, quem precisa ser liberto, eu vou orar por todos vocês. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Olha, gente, eu quero dizer para vocês, a igreja ela fez assim, ó. Foi todo mundo lá para frente. E eu sentado na frente do Jorge, cabia a mim a levar o Jorge lá para frente. Só ele que não foi. Eu olhei para trás e eu tinha como obrigação de pegar ele e levar. Eu falei para os meus amigos: vamos levar o Jorge lá para frente. Catamos ele no colo e levamos ele, colocamos em cima do altar. O pastor ministrou todas as pessoas, todos. Ele chegou no Jorge, depois de ter ministrado os outros, ele colocou a mão nele e o Jorge pacotou, dormiu. E ele foi ministrar as outras pessoas. Daqui a pouco todo mundo foi se levantando, voltando para o seu lugar. Um foi recebendo a tua bênção, outro foi recebendo a tua palavra. E o Jorge ficou deitado ali. Depois todo mundo voltou, aquele pastor ele veio e catou o óleo, ele colocou nas pernas do Jorge, ungiu ele e fez mais uma oração com o Jorge. E minutos depois o Jorge acordou, ele ajudou o Jorge a levantar, e o Jorge levantou com as pernas todas travadas. Fazia meses que ele não andava, e o pastor deu o primeiro passo. Vem. Aí Jorge, bambiando, ele segurou Jorge, ele falou para Jorge: dá o primeiro passo. Jorge deu o primeiro passo. Jesus é o nosso pastor. Às vezes a gente está enfermo, a gente está paralisado, a gente está sem ação, sem força. Mas Jesus quer dizer para você:
Ele é o teu pastor. Ele quer que você dê o primeiro passo hoje. E aquele pastor, ele falou para Jorge: vamos? Ele deu o segundo passo. Ele deu o terceiro passo. Ele deu o quarto passo. Ele deu o quinto passo. No sexto passo, o Jorge estava gritando, ele estava pulando, ele estava caminhando. Jorge saiu caminhando de lá de dentro. Aconteceu um milagre. Aquele milagre mudou a circunstância daquela cidade. Aquele milagre mudou aquela história da igreja. Por quê? Porque eu entendi que pode. Eu deixei de escutar e não aceitei mais as pessoas olharem para mim e falar que eu não servia para nada, falar que eu não podia nada. Naquele dia eu entendi que eu podia alguma coisa em Cristo. Naquele dia eu entendi que eu servia para alguma coisa. Naquele dia eu entendi que o Senhor me chamou para alguma coisa. Isso é o que vocês precisam entender. O Senhor chamou vocês para fazer alguma coisa. Basta você entender qual é o teu propósito. Você não depende de eu olhar para você e falar que você é um pregador, que você é um missionário. Você precisa entender dentro de você. É o Senhor que vai revelar para você. Glória a Deus. E aconteceu um milagre, assim como mudou a história daquela cidade. Grandes homens incrédulos se converteram. Dentistas, empresários. As pessoas começaram a doar as coisas para a igreja não tinha piso, daqui a pouco a igreja estava com piso, a igreja não tinha ventilador, daqui a pouco a igreja estava com ventilador, aquela igreja superlotou. Também Deus quer fazer uma advertência para a gente. Assim como que Ele nos restaurou, Ele nos criou, Ele nos formou como a imagem e semelhança dEle. Nós recuperamos isso quando nós nascemos de novo, através do sacrifício de Jesus, que olhou lá para cima e falou: Pai, está consumado. A gente precisa entender mais uma coisa. Hoje, tudo aquilo que nós nos relacionamos em volta da gente, a gente também tem que cuidar, para a gente não se mover nas nossas emoções, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa força, e danificar as coisas, para não ter que passar por um processo de restauração depois. A gente, como marido, você como esposa, você é responsável pelo teu filho. Cuide do teu filho, invista no teu filho, fale para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é bênção. Semeie na vida dele, para você não ter que restaurar o teu filho depois. Que lá na frente o processo ele pode ser mais dolorido. Não que isso não seja possível, é possível, mas nós podemos evitar essa circunstância. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Nós somos responsáveis para cuidar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você é responsável, você é líder de célula, você é responsável pelas suas ovelhas. Invista neles, acredita neles, fale o quanto eles são importantes, desperte um potencial dentro deles. Não deixe o tempo passar, para que lá na frente você não possa restaurar ele novamente. Porque tudo aquilo que a gente move, aquilo que a gente constrói, se a gente não cuidar, longos tempos para frente, a gente terá que restaurar novamente. A começar pela minha vida, começar pela sua vida, começar pela nossa casa, das pessoas do qual a gente cuida, do qual a gente caminha. É o único propósito, gente. É você voltar e entender que você é imagem e semelhança de Deus. Eu queria que os músicos viessem tocar um louvor aí para a gente fazer de conta que já está terminando, o ambiente ficar um pouco mais romântico, né?
palavra de hoje, ela veio aqui realmente para mostrar para você o quanto você é importante, o quanto você é chamado, aquilo que está dentro de você, aquilo que brilha em você. E eu não realmente queria falar assim para você, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você no seu canto mesmo, você pode falar com Deus, você pode entender o teu momento, entender quem você é, curve a tua cabeça. E se o Senhor tocou no coração seu, se algum desses sinônimos que eu falei se identifica com você, fale com Ele, se entrega para Ele. Se você precisa consertar algo, se você precisa pagar algo, se você está triste, você precisa ser reanimado, se você quer recomeçar, se você tem que recuperar alguma coisa, se você tem que refazer alguma coisa, se você tem que se reparar alguma coisa, se você tem que se restabelecer, coloque diante dele. Entenda que você tem uma imagem, você é a semelhança dele, você é filho dele, você é luz, você é verdade. Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou você para ser vencedor. Se o diabo fala que você não pode, o Senhor fala que você pode. Se o diabo fala que você não tem vida, o Senhor fala que você é vida. Se você não anda em sabedoria, o Senhor coloca sabedoria em você. As verdades dele é dentro de você. Você foi restaurado, você voltou para a essência daquele dia que você nasceu de novo. Deus deu a identidade dele, você já foi restaurado. O teu único problema é apenas de crer. O resto é Ele que vai mover, o resto é Ele que vai fazer. Ele te chama para mudar circunstâncias, Ele te chama para conquistar novos caminhos. Portas estão se abrindo aqui nesse lugar. As feridas estão sendo cicatrizadas. Entenda, pela palavra a tua alma é limpa. Pela palavra não há sujeira em você. Pela palavra Ele está te restaurando esta noite. Ele traz um novo ânimo, Ele traz fé em você, porque Ele te chamou para andar em fé, para andar em verdade. Espírito Santo, opera, é a tua graça, é a tua vontade. Ilumina, Espírito Santo, ilumina os nossos corações para entender que nós somos vencedores, que nós temos uma identidade, que nós já somos restaurados, porque a tua palavra, Senhor, falou que nós somos filhos, nós somos herdeiros. Em ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está movendo, Pai. O Senhor está transformando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o propósito está sendo alinhado. Nós entendemos isso, nós recebemos isso, Pai. Pela palavra, Senhor, tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, nós somos vencedores.